Olá, pessoal. Eu sou a Nilce Aravecchia. A gente está aqui para mais um Fórum Debate, Quebra-Cabeça Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os assuntos que estão muito evidentes na pauta, o tempo inteiro na mídia, por conta dos movimentos na rua, dos acontecimentos recentes, sobretudo a partir do que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a questão da explosão da luta antirracismo. E para fazer esse debate, pensar um pouco na questão brasileira, a gente vai juntar o debate sobre a questão da luta do antirracismo, né, e para isso a gente convidou o Bruno Ramos, ativista do funk, um profundo conhecedor e envolvido, com uma longa trajetória de envolvimento com a cultura funk, e também o Acácio Augusto, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, e que tem um trabalho de pesquisa sobre a luta antifascista, né, e acabou de lançar recentemente um livro, também vou pedir para ele falar um pouco sobre isso. A intenção a intenção nossa hoje é a gente fazer um bate-bola sobre esses dois assuntos, colocá-los em tela, para que a gente construa aí um pouco a visibilidade dessas duas lutas, da antifascista e da antirracista, buscando construir os elementos de convergência e, eventualmente, de divergência entre eles, né? E que eu vou contar, obviamente, com isso, com a colaboração desses meus convidados, que eu já agradeço de antemão por terem aceitado o meu convite de participar aqui dessa conversa de hoje. Então, eu vou iniciar um pouco e vou pedir para que o próprio Bruno se apresente, né? Ele vai falar um pouco da trajetória dele, e nesse sentido eu gostaria, Bruno, que você situasse a sua trajetória enquanto ativista, pensando na cultura do funk, né? Que você trouxesse mais em longa duração aquilo que a gente está colocando, que está muito em evidência como uma emergência nesse momento, nas últimas semanas, né? Como eu disse, muito em função dos acontecimentos nos Estados Unidos, mas que são problemas que afetam diretamente o nosso cotidiano, sobretudo a situação dos negros no Brasil como um todo, de maneira mais evidente no ambiente das cidades brasileiras, que sofrem com a violência policial, que sofrem com as situações de preconceito que é estrutural na sociedade brasileira. Então, eu queria que você colocasse um pouco, né, para a gente, como essa luta não é uma questão recente, é uma questão que vem de longa data, pontuando aí também uma certa polêmica em função dessa discussão e de alguns argumentos que colocaram que no Brasil o movimento negro não era tão ativo, que aceitava facilmente, né? Eu acho que a luta que você representa, ela coloca que não é nada disso, que é uma luta constante e que está cotidianamente no ambiente urbano. Então, eu queria que você se apresentasse e que você falasse um pouco sobre essa relação entre o movimento antirracista e a cultura funk que você representa. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Nilce, imensamente, as pessoas que estão nos assistindo, ao Cássio, professor. Bom, a minha luta ela começa muito antes de 2012, né? Mas a partir de 2012 a gente eu sou um dos fundadores, junto com o Marcelo Galático, da Associação Cultural Liga do Funk, né? Para aquele momento, o nosso objetivo era somente formar uma instituição com o objetivo de formação artística, né? Então, em 2013, quando eu perco um amigo que morava na mesma comunidade que eu, MC da Leste, houve a necessidade da gente passar a se politizar através do movimento funk e compreender a dimensão do que é o nosso movimento, né? Então, assim, a minha gestão ela foi de 2012 até 2018, e nesse período histórico, como processo de prioridade, dentro da Associação Cultural Liga do Funk, tivemos como prioridade não mais somente a questão da formação artística, e sim também o processo de formação das questões raciais, as questões territoriais, né, as questões dos problemas das letras das músicas no funk, né, e a formação de cidadania. Eu tenho cerca de 10 anos no movimento do funk, já fui conselheiro nacional de juventude por 2 mandatos, né,
e eu passo, inclusive, a me enxergar como jovem, negro, periférico, toda essa característica de formação de cidadania e processo de desenvolvimento de politização é dentro do próprio movimento punk, né? Então, nessa trajetória, como várias lutas historicamente apagadas, nós começamos a fazer um processo de resgate histórico do que era o movimento, né? E com isso a gente se depara ali com o que foi o samba, com o que foi o hip hop. Então, historicamente, são 100 anos de criminalização de uma cultura periférica, né? Então, nesse processo todo, nós entendemos que a voz que nós temos no processo de alcance através das plataformas digitais, entendendo que o funk é um espelho da sociedade que nós vivemos, né? Independente daquilo que as pessoas conseguem entender ou aceitar das músicas, né, o problema das letras, eu como funkeiro também me incomodo muito com essas questões, né, reforçando a lógica do patriarcado, como a ideia de hipersexualizar o corpo da mulher, a reprodução do sistema. Se eu estou trazendo aqui que é um espelho da nossa sociedade, é um reflexo da sociedade num todo, né? Então, o nosso movimento, ele se dá muito mais hoje por lutas, né, que aí que vai muito no caminho que eu estou fazendo hoje, de pautar as questões do movimento funk nas lutas historicamente que vieram a acontecer, né? Então, assim, o que tem explodido nas ruas, que tem estourado nas ruas ultimamente, né, por conta principalmente da morte do George Floyd, estadunidense, pensarmos como que a nossa luta ela pode ecoar e mostrar que a nossa luta como movimento antirracista e de politização e sensibilidade com as pessoas, né, ela também se converge, ela está alinhada com o movimento antifascista, né? O que é o fascismo nessa ideia? O fascismo é a ideia de unidade nacional e essa paranoia da ordem, né? Em um país que historicamente é racista, a paranoia da ordem irá sobrecair os corpos negros, né? Então fica a nossa preocupação. Um país que tem números recordes, né, de violência na periferia, com os últimos dados do mapa da violência, mostra que 65 mil pessoas morreram por armas de fogo. Em sua grande maioria são jovens negros das periferias, 75% pelo menos, né? Então, hoje o movimento funk, na sua dimensão macro mesmo, ele tem mais de 20 milhões de pessoas, né? E o nosso intuito hoje é fazer com que, através dos artistas, dos produtores, dos empresários, que essa consciência racial, ela consiga desenvolver um processo de politização e a questão da autoestima do jovem negro periférico, né? Dentro do movimento funk, que eu me reconheço como negro, né? Dentro do movimento funk, que eu me sinto estimulado a querer conhecer, a ir para o caminho da academia, né? Hoje, como estudante de Sociologia e Ciências Políticas, eu tento, de alguma forma, trazer a experiência narrativa que eu tenho da ponta, da quebrada mesmo, da periferia, para dentro da academia, e trazer o que tem dentro da academia, colocando no contexto de aprimorar o meu desenvolvimento intelectual, né? Então é importante que esse estofo intelectual ele passe a ser transformado em luta constante. Perfeito, perfeito, Bruno. Acho que você iniciou aí de uma maneira excelente a nossa conversa, e eu vou chamar o Acácio, porque você fez ali um paralelo com a questão do antifascismo, né? E aí, eu também já aproveito para agradecer o Acácio por ter aceitado participar desse bate-papo. O Acácio, que, como eu falei, é professor da Universidade Federal de São Paulo, né, do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. E aí, eu queria um pouco, então, aproveitando esse gancho aí da fala do Bruno, que relacionou a questão da luta antirracismo com a questão do antifascismo, essa ideia da paranoia da ordem. E eu queria que você falasse um pouco, Acácio, sobre as suas pesquisas relacionadas a essa questão do Antifa, o porquê Antifa, né? Então, acho que é legal você dar uma explanação ali para pensar o porquê Antifa, né? E falar um pouco também disso que o Bruno coloca no final da fala dele, sobre a relação, né? Eu proponho aí uma ideia de lutas cruzadas, o antifascismo e o antirracismo, e o Bruno também fala da importância do cruzamento entre a experiência na quebrada, como ele mesmo colocou, e
a introdução na vida universitária, a entrada na vida universitária, no mundo acadêmico, né, e como é que essas coisas vão se cruzando. Eu acho que você também pode falar um pouco sobre isso, Acácio. Muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite aqui e bater esse papo com a gente. Não, eu que agradeço, é muito bom estar aqui com você, com o Bruno, conversando sobre não só o que a gente poderia chamar de assunto do momento, por tudo que está acontecendo, mas o que me parece ser a luta mais urgente, e eu iria até um pouco além de chamar isso de cruzamento. Eu acho que é a mesma luta e eu vou tentar dizer isso de uma maneira bem sintética, né? Só para esclarecer uma coisa, o livro, né, o Antifa, o Manual Antifascista, é uma pesquisa de um historiador estadunidense chamado Mark Bray, que eu fiz, trabalhei na edição brasileira dela, apresentei junto com um amigo, o Matheus Marestoni, que também é pesquisador lá do meu grupo, e eu vou falar rapidamente, assim, do que seria a Antifa contemporânea, né? Porque existe um antifascismo histórico, que é aquele que aparece no entreguerras, né, quando dá ascensão dos regimes fascistas, principalmente na Europa, e existe uma Antifa quase imediatamente pós-guerra, né, mas isso que a gente chama de Antifa, essas coisas que têm aparecido, seja nos protestos dos Estados Unidos, muito pequeno, muito residual, né, na verdade, o Trump, ao dizer que os antifas eram os responsáveis pelo quebra-quebra, o vandalismo, e inclusive sugerindo a classificação deles como terrorista, porque ele foi imediatamente seguido pelo cãozinho brasileiro dele, que é o presidente da República. Na verdade, ele está tentando generalizar atos muito pontuais de grupos e, na verdade, um modo de ação também, que não chega a ser nenhuma organização, então eu queria chegar só rapidamente nisso. Claro que a relação é imediata e direta, né? O próprio livro do Mark, o capítulo de conclusão do livro chama Good Night White Pride, que é Boa Noite Orgulho Branco, ou ele põe entre aspas, a branquitude é indefensável. Isso é muito importante para a gente entender o que é a Antifa contemporânea. Então você tem esses movimentos antifascistas do entreguerras e do pós-guerra, só que ali pelos final dos anos 70, começo dos anos 80, grupos urbanos vindo da contracultura, também de jovens, na sua maioria, quase que inteiramente ligados ao movimento punk, anarcopunk, eles vão trazer uma mensagem muito clara, que é: o fascismo não foi derrotado com a vitória dos aliados contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que a Antifa colocava era que assim, todo o horror do fascismo, bastante espetacularizado por Hollywood, pelas narrativas da Segunda Guerra, supostamente pacificado pela emergência da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele não tinha sido varrido da nossa sociedade. Esses grupos vão se organizar em torno de centros de cultura, promovendo manifestações, material de difusão de esclarecimento contra o racismo, machismo, homofobia e tal, e, eventualmente, produzindo contramarchas, que seria estar presente nos lugares onde os fascistas pretendiam falar ou fazer uma manifestação, e aí produzir uma contramarcha, e, eventualmente, o confronto com esses grupos, né? Mas isso nem é o mais importante. O que eu acho interessante, importante para o começo da nossa conversa aqui, é que, a partir do momento que se entende o fascismo como uma espécie de prática difusa nas sociedades liberais democráticas ocidentais, a gente sai um pouco daquele contexto do que foram, né, as grandes frentes amplas no entreguerras, como a liderada pelo Partido Social Democrata Alemão a partir de 1919, 20, como a gente teve aqui no Brasil uma grande frente contra os integralistas, que produziu em 1933 o episódio da Revoada dos Galinhas Verdes, né, na Batalha da Sé. Então, diferente daquela frente ampla que entendia o fascismo, o nazismo, esses regimes como políticas fundamentalmente antiliberais e, portanto, juntava nessa frente o que um jornal brasileiro anarquista chamado A Plebe chamou em 1935 da junção entre anarquistas, comunistas e liberais sinceros,
A Antifa contemporânea vai dizer, não, olha, existe um antifascismo liberal que confia e que acha que a democracia, o Estado de Direito, a cidadania, os direitos de minoria são suficientes para conter o fascismo. E existe nós, os antifas, que temos uma perspectiva revolucionária e que não achamos que essa política liberal é capaz de conter a emergência desse racismo. E o papel dos grupos, das associações, dos indivíduos que se identificam como antifa, seria justamente impedir que os fascistas botassem a cabeça para fora. Né? Então, resumidamente, né, os antifascistas ou os antifa, eles não se opõem ao fascismo porque ele é uma política antiliberal, mas porque ele promove a supremacia branca, o heteropatriarcado, o ultranacionalismo e tem discursos baseados no autoritarismo e na promoção do genocídio. Então, a gente poderia dizer que o que se entende hoje por antifa contemporânea é uma política nada liberal, baseada na oposição de manifestações desses 3 pontos, né? Que seria, então, o racismo, a misoginia e dela derivada o machismo, a homofobia, a promoção do heteropatriarcado e o autoritarismo nacionalista. No Brasil, para ser bastante sintético, isso aparece também no final dos anos 80, também em meio ao movimento anarcopunk, né? E acho que a consolidação disso, ou pelo menos o primeiro grupo identificado com essa luta específica, vai surgir no final de 92, começo de 93, um projeto chamado ACR, Anarquistas contra o Racismo, que passou a atuar na cidade, dizendo que existiam grupos de extrema-direita, grupos de skinheads white powers, que promoviam esse tipo de discurso. E eles visavam combater. O que é interessante é que, naquele momento, tudo isso era visto como uma espécie de gangue, ou como algo menor, era bastante desprezado pela esquerda institucional, principalmente. E é curioso a gente ver hoje essa emergência, né, da necessidade desse combate antifa, não mais ligado ao fascismo histórico, mas essas características que eles colocam. Por fim, acho que o acontecimento mais marcante, recente, né, dessa atuação da antifa no Brasil, não tão recente, mas assim, bastante significativo, é quando, em 6 de fevereiro de 2000, um adestrador de cães gay chamado Edson Neres da Silva é espancado até a morte por um grupo white power na República, e a partir dali se inicia uma campanha puxada também pelo ACR e pelo movimento anarcopunk, que vai se chamar de Jornadas Antifascistas. Então, há 20 anos, desde 2001, na verdade, então há 19 anos, todo fevereiro esses grupos de anarcopunks fazem essas jornadas, promovendo debates em vários lugares, em quebrada, centros de cultura, muito residualmente na universidade, e uma passeata em torno do que se chama de alerta antifascista, né? Que, resumidamente, é essa ideia de que o fascismo não foi derrotado e que ele se manifesta difusamente na nossa sociedade a partir dessas 3 características. E tão verdade essa manifestação, né, que a gente está ali vivendo sob uma constante ameaça de se conforma numa força muito significativa, cada vez mais significativa na sociedade brasileira, né? Me parece que muito em função de um olhar que, de alguma maneira, subestimou esses sentimentos que estavam, em certo sentido, submersos ali, né? Numa definição de uma cultura também urbana que estava colocada já há bastante tempo, como você está fazendo nesse resgate aí, né? Eu vou chamar de volta o Bruno, acho que é interessante a gente compor de novo para a gente pensar nós 3. Eu vou colocar uma questão para vocês 2, né, em função do que você coloca também como uma retomada histórica desse processo todo do antifascismo, Acácio, para pensar um pouco, né, você fala um pouco sobre isso, mas eu acho que a questão que você coloca, ela nos coloca a emergência de a gente ter uma atenção
de distinguir o que são essas lutas do antifascismo e do antirracismo na abordagem do movimento negro, na abordagem do Antifa, também em relação ao que é uma visão mais liberal dessas questões, né? Eu acho que você coloca um pouco isso, mas eu acho que também seria interessante se a gente pudesse aprofundar um pouco mais e fazer essa distinção, porque a gente vê nesse movimento geral uma tentativa, sobretudo de uma mídia mais convencional, do que está mais evidente, né? Que coloca, à medida que esses movimentos vão crescendo e vão ganhando legitimidade no âmbito da sociedade como um todo, né, vão ganhando uma aceitação, a gente vê ali, evidentemente, uma tentativa de domesticação dessas ações, né, em função de visões liberais mesmo. Então, eu queria um pouco que vocês falassem do que a gente está vivendo, e da maneira com que se aborda o que a gente está vivendo numa tentativa de domesticação desses movimentos, né, que me parece que tem essa tentativa. Não sei, acho que a gente poderia começar com o Bruno e depois o Acácio complementa. Você também vê dessa forma, Bruno? Você acha que está tendo uma tentativa de domesticação desses movimentos? Eu tenho alguns incômodos, Nilce, por exemplo, né, a questão dos aparelhamentos da esquerda institucional, né, porque quando a gente fala dos antifas que protagonizaram as lutas semana retrasada e tornaram a fazer as manifestações, as mobilizações, praticamente a gente deveria estar falando da mesma coisa, mas quando não se fala, por exemplo, de ataque às políticas de cota, apagamento de dados, por exemplo, do Covid, precarização do trabalho, guerra às drogas, negação do racismo, né, ela fica meio que dicotômica, né, nesse sentido, né, ela precisa ser alinhada nessas situações. A minha preocupação é quando começa o processo de aparelhamento dessas lutas, né, conforme eu trouxe, né, o Brasil é um país historicamente com um comportamento racista. Essa ideia de um único povo é uma ideia também, né, racista, e acaba, como eu posso dizer, não respeitando a diversidade dos povos, né, os povos indígenas, movimento negro, as pessoas historicamente que são assassinadas, que são perseguidas, criminalizadas, né. Quando eu trago essas questões, eu estou tentando pensar como que a gente consegue coadunar as nossas lutas para que seja uma estratégia de combate a esse fascismo posto, né, do governo bolsonarista, por exemplo. A minha preocupação nesse sentido é que a nossa preocupação maior é que derrube um Bolsonaro, mas o que vai dar continuidade é um bolsonarismo. De tudo que eu estou trazendo, por exemplo, o que aconteceu com George Floyd, é lógico que todas as vidas importam, né? Só que os Estados Unidos, historicamente, já tem uma construção de luta de movimento muito antiga, é muito anterior ao que nós vivemos aqui no Brasil. Por exemplo, quando morrem 9 jovens no Paraisópolis, ninguém toma isso como uma luta que possa atingir, atacar a si mesmo, né? Então, essa ideia da gente construir, discutir, por exemplo, a ideia de segurança pública, onde o país que tenha números com mais de 800 mil pessoas encarceradas, por que a gente não una essas duas, conseguem unir essas duas lutas e faça disso um único movimento, né? O Acácio, ele trouxe um dado interessante, que é a questão dos movimentos de contracultura, né? Que é o punk, e que o fascismo não foi derrotado, né? Então, como que eu penso nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Esse sistema de opressão que está invisibilizando as lutas, né, raciais de pessoas negras dentro desse sistema, e que quase não estão dando importância, que foi preciso fazer todo o movimento em referência ao Blackout Tuesday para que as pessoas brancas, né, e não a branquitude até para falar para as pessoas que estão nos assistindo, a branquitude é esse sistema que oprime, que mata, que encarcera, que persegue os nossos, né? As pessoas brancas, elas podem ser alinhadas às nossas lutas, né? Não basta não ser somente
não ser racista, tem que estar na luta antirracismo dentro dessa construção toda, né? Então, é por isso que é importante alinhar essas duas narrativas e entender, pelo fator histórico, que um país com mais de 400 anos de escravidão, a nossa luta é de prioridade. E uma vez que a gente consiga unir essas duas ideias, se a base da pirâmide ela está sendo atendida, ela está sendo compreendida, ela está sendo direcionada, o andar de cima também ele pode ser complementado dentro disso, né? Uma vez que a gente prioriza a nossa base, as pessoas do andar de cima elas sempre estarão garantidas. Então, eu vou aproveitar aí, eu vou jogar também uma provocação para o Acácio, né? O Bruno fala, você também falou dessa questão do aparelhamento dessas lutas pela esquerda institucional. Vamos imaginar que a gente tem um processo histórico e, em função do processo histórico, as nossas possibilidades de conjugação de lutas, de alianças, né, para vencer determinadas situações, elas se modificam, né? Nesse momento, quando a gente pega, por exemplo, uma situação como aconteceu no domingo, né, nos 2 domingos passados, né, em que o movimento antifascista se junta e vai para a rua, e se junta também a ele o movimento negro, e no mesmo momento que a luta está na rua, onde a gente vê muitos jovens pobres, negros na linha de frente, jovens universitários, né, enfrentando o vírus, enfrentando a polícia, né, tudo isso, e no mesmo momento, a mídia mais institucionalizada coloca aí um pouco como porta-voz para comentar esses movimentos que estão acontecendo na rua. Num dia coloca lá a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, e no domingo seguinte, nesse mesmo momento, faz a entrevista protagonizada, né, mediada pela Miriam Leitão e protagonizada pelo Ciro Gomes, pela Marina e pelo Fernando Henrique Cardoso. Será que nesse momento o perigo em relação a esses movimentos é o aparelhamento deles pela esquerda institucionalizada? Ou será que é por essa direita liberal travestida momentaneamente de pautas, de costumes mais progressistas, digamos assim, né? Nesse momento, especificamente, nesse momento desse processo que a gente está vivendo no Brasil, né? Será que pensando que a esquerda institucionalizada, eu estou pensando aqui que a esquerda institucionalizada são os partidos políticos, né? O PT, o PCdoB, o PSOL, mais, né, esses partidos que estão mais ali identificados como a esquerda institucional desses partidos que, sobretudo do PT, que hegemoniza, né, toda essa discussão sobre a hegemonia do PT em relação ao campo da esquerda no Brasil, né? Será que nesse momento que a gente vê essa esquerda liberal tratando de isolar uma parte significativa dessa chamada esquerda institucional, o perigo do aparelhamento está nessa esquerda institucional? Ou estaria nessa direita dita liberal que se traveste de pautas progressistas? Eu vou tentar ser sintético e responder em 2 partes. A primeira, recuperando a questão inicial que você colocou, né? A Antifa contemporânea, a partir desses elementos que eu brevemente expus aqui, ela tem uma perspectiva antissistêmica. Então, o que eu chamei aqui de antifascismo liberal vai do PT à Globo News, né? Então, o que pelo menos os grupos de afinidade, que são muito diversos e que não são uma grande organização, são poucas pessoas, tal, ele se opõe, ele identifica esses elementos, né? Os 3 elementos que eu destaquei aqui, racismo, misoginia e autoritarismo, como características do próprio regime democrático liberal moderno. Então, nesse sentido, o risco não é nem de aparelhamento, o risco é de vida mesmo. Assim. Se você pegar o domingo retrasado, eu estava lá na Paulista, uma das coisas mais interessantes
do que aconteceu ali, pelo menos observando, era que, por ter sido puxado por torcidas organizadas, era uma manifestação como há muito tempo não se via, com a cara de uma juventude popular, entendeu? Então, uma juventude negra, uma juventude com modos bastante diferentes, por exemplo, das manifestações que a gente teve ano passado em defesa da educação, né, embora tivesse também uma certa diversidade ali. E aí, essas questões, tipo, como o que a Globo News coloca, não é que a gente nem se preocupa, mas assim, está muito distante do que é o embate direto do que a Antifa está tentando desenvolver ou radicalizar dentro do próprio movimento, porque e eu ousaria ampliar isso para toda uma juventude negra e periférica, que assim, antes é estar vivo, entendeu? Antes de discutir se é a Tabata Amaral ou o mais novo representante aí da esquerda institucional que vai falar pelas nossas pautas, tipo, tá vivo, inclusive porque a situação da pandemia expôs isso de uma maneira muito brutal, né? Quando um sujeito genocida como o Bolsonaro fala assim, olha, não tem isolamento porque a pessoa, o pai de família tem que levar o pão para casa, ele está cruelmente sabendo para quem ele está falando, que é uma parcela da população que não tem condições materiais de exercitar esse isolamento, entendeu? E aí, quando você chega numa situação que eu tenho muito cuidado em fazer as comparações, um pouco pelo que o Bruno falou, a história do movimento negro nos Estados Unidos é muito diferente e tal, mas que, além dessas diferenças, tanto do movimento quanto do que se combate lá, né, a situação dessa juventude é muito mais extrema. E não é à toa, eu poderia fazer uma brincadeira aqui, que entre o que eu coloquei e o que o Bruno colocou, a diferença é só de uma letra, né? Ele estava falando do que vem do funk, eu registro, isso é histórico, que o antifascismo no Brasil começa dentro do movimento punk, né? E o movimento punk, nos anos 80 e 90, nada mais foi do que um movimento de jovens de periferia. O principal letrista principal não, mas um dos principais letristas de punk no Brasil é o vocalista de uma banda chamada Inocentes, que é o Clemente, que é um homem negro. E o próprio rock and roll, o próprio punk, bandas como Death, Bad Brains e tal, derivam de toda uma tradição de música negra que, como diz um rapper brasileiro, o Coruja, né, é igual comida japonesa, né? Tipo, não é que um branco não possa fazer música negra, ele pode até fazer, mas ela continua sendo música negra, então é igual comida japonesa. Na maioria dos lugares que se faz, nem sempre é um japonês que está cortando sushi lá, mas a comida continua sendo japonesa. Então, eu acho, só para não me estender muito, que o problema não é nem de captura, assim, esses exemplos que você deu da Globo News, é porque o racismo, para eles, é tipo uma espécie de desvio moral, entendeu? E o que esses jovens estão falando, né, sei lá, você pega, para sair um pouco do escopo de onde eu tô, você pega o Holocausto Urbano, que é um dos primeiros discos do Racionais, onde eles cantam Racistas Otários, Me Deixem em Paz, eles estão falando de um racismo muito real, assim, tipo, muito material. Eles estão falando de um racismo que se manifesta na ponta do cano da pistola da polícia, entendeu? E não de uma coisa assim, gente, é muito feio ser racista, né? Vamos deixar de ser racista agora. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, talvez a única diferença, ou a única discordância que eu teria mais frontalmente com o Bruno, é que, assim, não são todas as vidas que importam, não, entendeu? Tipo, a vida de um nazista não importa. A existência dele, ele poder falar, significa calar toda uma diversidade de pessoas. Então, por exemplo, existe uma discussão sobre o sentido da liberdade de expressão, porque uma das táticas de grupos antifa é silenciar quando um fascista fala, né? Aconteceu recentemente em Berkeley, quando eles invadiram a palestra do Yunis Milolopoulos, que é um inglês de origem grega, que é uma grande vertente da chamada alt-right, ou direita alternativa. Então, no fundo, a diferença não é nenhuma preocupação se vai aparelhar ou não.
como que se conduz a luta, entendeu? E no caso desses grupos, autonomistas, anarquistas, antifas, enfim, eles tentam levar a luta para um campo do embate aberto mesmo, assim, de que não existe conciliação possível, principalmente quando não se reconhece, e só para desdobrar e concluir uma coisa que o Bruno também lembrou aí, que racismo no Brasil significa a política de segurança pública, a política de superencarceramento, a política de drogas, significa coisas muito reais, tipo, e não só como fez a própria Globo News, para lembrar aqui, né, botar o Merval Pereira, sei lá mais quem, eu sempre esqueço o nome desses caras, num dia, aí as redes sociais gritam que era um monte de branco falando de racismo, e aí no dia seguinte eles vão, catam todos os jornalistas negros que eles têm lá e falam, ó, pronto, estamos praticando representatividade. Em grande medida, quando o Barack Obama, não estou dizendo que é a mesma coisa, há diferença sim, mas quando o Barack Obama ganhou a presidência dos Estados Unidos, o superencarceramento e a morte de negros pela polícia dos Estados Unidos continua a mesma coisa. Então, a Antifa tem essa coisa de radicalizar o discurso. Não, eu acho que está perfeito, né? Mas eu vou pegar um gancho aí também vou trazer de volta o Bruno, porque eu acho que eu geralmente costumo falar o seguinte: o problema não é conciliar, o problema é acreditar na conciliação, né? A questão é como é que você constrói alianças momentâneas, pensa nessas configurações momentâneas, sabendo que não é possível você confiar plenamente em função disso que você está falando, da necessidade de radicalizar o discurso, de pensar numa luta sistêmica. Eu concordo plenamente com isso, Acácio, mas eu acho que tem uma outra questão, que é exatamente a gente pensar nas diferenças, né? Você tem o que é a dimensão estrutural, e em grande medida sustentada pelo modelo de democracia burguês e liberal, que é hegemônico, né? Mas, por outro lado, no âmbito do processo histórico, há nuances no interior da própria condução dessa democracia liberal. E aí eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre isso, né? Do ponto de vista dessa questão mesmo, né? Do que é real, do sentimento real em relação ao preconceito racial, a dimensão do racismo estrutural, né? E pensar no que significam mudanças que são pequenas, né, à luz do que é a dimensão estrutural da opressão, mas que, por outro lado, talvez apontem aí fagulhas, né? Então, eu fico pensando, de fato, que a gente viveu um momento muito específico dessa democracia liberal no país, que, se por um lado se mantiveram intocados alguns elementos de opressão, e eu acho que a questão da segurança pública, a questão do punitivismo, da política de encarceramento, isso aconteceu sem sombra de dúvida. Por outro lado, a gente teve uma ampliação, por exemplo, da entrada dos negros na universidade e da possibilidade de uma ampliação de um acesso aos direitos, né, minimamente do ponto de vista discursivo, e alguns elementos fundamentais que também mudaram estruturalmente a vida material das pessoas, que me parece, e aí eu queria um pouco ouvir de vocês, que levantou uma fagulha numa situação social brasileira que eu tendo a achar que não volta atrás, né? Eu acho que a consolidação da luta antirracial, né, foram mudanças muito tímidas, mas que abriram uma possibilidade de grito mesmo, que eu tenho a impressão que isso não volta mais, né? Ninguém vai mais enfiar os pretos na senzala, é isso que eu fico pensando, né? E o quão bom isso é. E me parece que isso é uma conquista popular, uma conquista das populações historicamente oprimidas, mas que também tiveram relação
com o mínimo da entrada dessas populações nas frestas, né, para, de fato, disputar e se colocar como alternativa de poder aí no âmbito dos governos petistas. Então, eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso. Eu sei que o Acácio polemiza em relação a essas questões, depois eu também vou querer ouvir dele, né, mas eu queria, então, ouvir um pouco sobre essa apreensão a partir do Bruno. Vamos lá, Bruno. Meu Deus, levantou tantas coisas aqui, né? Primeiro que assim, o fascismo é a ideia de uma raça superior à outra, né? Então o Acácio trouxe ali que ele não concorda muito na ideia que todas as vidas importam. Importam sim, porque é o seguinte, da onde eu venho do histórico, eu convivo desde os meus 13 anos de idade com morte. Se eu começo a me educar naquela lógica de morte e torno um cara muito mais frio, né, e não tenho compreensão num todo, do micro para o macro, eu não consigo dialogar nem em políticas públicas, eu não consigo ter direcionamento de um movimento, né, eu não consigo dar orientação de base para que a molecada possa buscar um outro caminho que não esse, que os 500 anos que nós temos de história, inclusive todos esses problemas, foi justamente por não educar uma população e não discutir a questão racial, né? Então, aonde está o problema nisso tudo? Eu, por exemplo, quando me encontro, né, me entendo como jovem negro, quando eu li todas as orientações, né, as minhas referências, quais que o que eu tinha de traços, né, do fenótipo como cara negro, até então não me reconhecia como cara negro, porque se reconhecer como cara negro é um problema histórico na sociedade, inclusive dentro dos partidos de esquerda também, né? Então, é muito delicado. Quando eu trago que todas as vidas importam, é lógico que todas as vidas importam. Se eu achar que outras vidas não importam, eu vou estar me igualando à ideia do que o fascismo prega, de uma raça superior. E não é essa a ideia. Eu quero fazer um outro caminho para que a gente consiga ter sensibilidade. Porque o primeiro contato que eu tive com o movimento negro e todas as informações que eu tive de base social, inclusive dentro da própria academia, se eu não tiver o equilíbrio de ideia dentro da minha cabeça, eu começo a colocar todos os brancos como os meus inimigos. Só que não. A primeiro momento é de dar muita raiva, né? Nós temos muita raiva de todas as pessoas brancas. Falei assim durante muito tempo que eu não confio em quem não fala minha língua. Ou seja, quem não vem do meu território não sabe o que eu passo, o que eu vivi. Né? O que eu acho que é um problema histórico de estrutura aí, e aí a gente tem que atribuir, né, aos partidos progressistas, como eu posso dizer, né, essa questão da representatividade, mas a representatividade só pela representatividade pode dar num cara totalmente escroto, que é preto, de quebrada, mas nega totalmente isso. Aí eu tô falando do Fernando Holliday. Se a gente não faz um processo de formação na ponta, é lógico que a gente consegue avançar, né? É lógico que a gente não tem que dar oportunidade para nazista. Esses caras que, né, cometem violências contra negros, nordestinos, pessoas, né, LGBTQI+, esses caras não tem que passar pano, né? Não tem que dar moral. Mas se eu for levar a lógica da política de morte para essas pessoas, vira uma guerra total. O que aconteceu semana retrasada nas ruas foi liderada pelos movimentos de torcidas organizadas, me senti super representado. Falei, minha rapaziada tá ali, tá fazendo de verdade mesmo, se tiver que sair na mão, vai sair na mão, se tiver que botar para correr, não tem que dar margem, né? Eu só acho que essas pessoas se sentiram no direito de estar às ruas porque nós não tivemos condição, né, de frear essa mentalidade. Porque existe pessoas com um pensamento conservador e que acha que LGBTs precisam morrer, pessoas negras precisam morrer, que são racistas dentro da própria quebrada. Isso é um problema de estrutura que nós temos. A partir do momento que nós conseguimos ocupar, né, um governo, aí eu falo como Partido dos Trabalhadores, como um cara afiliado do PT, a partir do momento que nos 13 anos históricos que nós fizemos, avançamos muitas coisas, subiu, entraram pretos nas universidades, vários programas importantes que 500 anos nós não sabemos o que era isso, e que quem teve sensibilidade foi um cara retirante nordestino. Ou seja, eu estou falando de um cara que vem da ponta, que teve sensibilidade e que historicamente conseguiu dar condição para o seu povo. Se a gente não faz esse processo de formação na ponta, vira um problema. E a culpa de ter entrado um Bolsonaro no governo é a culpa da própria esquerda, que abandonou a quebrada, que não quis fazer um processo de formação.
fazer militância dentro da máquina, aí eu sugiro até um filme para entender que isso não funciona, isso não vai colar, que é o Tempos Moderno. Tempos Moderno mostra, né, que você é engolido pela lógica do mercado da estrutura de trabalho, isso pela uma lógica fordista, né? Então, a minha preocupação, e por que eu estou militando na cultura? Porque a cultura é a única que tem capacidade de ligar todos os pontos e ela é transversal, né? Ela consegue dialogar desde a pauta da mobilidade urbana, do direito à cidade, da questão racial, da questão LGBTQI+, de discutir os problemas que existem sim dentro da academia, né? Todas as pautas. É só a cultura que tem a capacidade disso, né? Se nós, do movimento funk hoje, não tivéssemos bebido na fonte, por exemplo, do samba, do hip hop, né? Olha o que o rap fez. O rap colocou para cima aquilo que a gente nem entendia como questão de autoestima, como dignidade. Ele mostra um contexto histórico dos problemas sociais da própria periferia, ou seja, foi um movimento cultural. Todo esse problema de estrutura de uma forma muito mais prática para que pessoas jovens das periferias conseguissem compreender, foi através do rap, não foi através da academia. A educação hoje, ela precisa ser repensada a lógica de educação, né? Eu estar, por exemplo, hoje dentro da academia, para mim ainda é muito difícil por vários problemas e buracos de formação que eu tive enquanto eu estava na escola primária, por exemplo, no colegial. Os meus sonhos eram incompatíveis para que estivesse dentro da sala de aula. Os professores não tinham habilidade suficiente para compreender ou sensibilidade para compreender o jovem da periferia hoje. Então, eu acho que, assim, quando eu trago essa questão, né, dos direcionamentos, a gente tem aí, né, uma mídia hegemônica que coloca merda todo dia na cabeça das nossas populações, né, das nossas crianças, dos nossos tios, dos nossos pais, e que não dá caminho de alternativa, né? É uma máquina de engodo constante, né? Só que o que nós estamos vivendo hoje eu posso denominar como atávico inviável, né? Ou seja, herdeiro de ociosidade. É uma galera que se sentia oprimida, só que não, né? Que isso não parou desde a época da ditadura. Em relação à periferia, eu não concordo com essa ideia, por exemplo, Nilce, que os pretos não vão voltar mais para a senzala. Eu acho que, assim, quando eu falo de periferia, eu estou falando de, né, uma senzala urbana. Me fala se isso é uma vida digna, por exemplo, de quem mora do lado de um córrego, né, mora do lado de rato, não tem rede de saneamento básico. Ou seja, o que o PT possibilitou para a gente nos últimos tempos? Da dignidade da porta para dentro, da porta para fora ainda faltava muito, mas eu sei que tem as instâncias de esferas de poder, né, do governo federal, governo municipal, e não dependia só do governo federal nessas questões, né? O Bruno, tá perfeito. Eu usei uma metáfora, obviamente, né? É igual a história de falar mulherada não vai voltar para a cozinha, né? Eu acho que tem uma coisa... tem uma questão ali que eu estou pensando mesmo na construção da ideia de que a gente pode enfrentar. E eu acho que isso, essa construção, que é uma produção social, que eu acho que não são só as políticas petistas, né? É uma confluência histórica que se deu num determinado momento, que juntou a questão das políticas afirmativas com uma série de coisas que estavam represadas, uma série de desejos que estavam represados, né, uma vontade de enfrentamento das opressões históricas que a gente está sempre submetido, e que nessa confluência histórica houve um momento de fresta para a gente explodir, né, e extravasar e colocar a construção social dessas lutas e dar visibilidade para elas. É bem nesse sentido que eu quis construir. E concordo totalmente com você. Eu acho que tem problemas de dignidade do ponto de vista do corpo, né, que estão colocadas e que é por isso que a luta continua. Não tem absolutamente nada consolidado. Por outro lado, me parece que há um determinado ganho de consciência, ao menos para uma determinada geração, me parece que se consolidou. Você diz, olha, não tanto, mas a sua própria fala me faz acreditar que essa ideia de que a luta é necessária e de que ela tem que ser levada adiante
ela se consolidou. A ideia de que a luta é necessária, ela se consolidou, né? Eu não sei também, queria ouvir do Acácio, que eu sei que é um tema polêmico, mas, enfim, é uma provocação mesmo que eu acho que é bacana a gente fazer nesse ambiente de debate. Eu não sei se é exatamente polêmico, porque, na verdade, por exemplo, a partir da pequena divergência aí, né, acho que dá para dizer as duas coisas, entendeu? Dá para dizer que houve uma mudança significativa na vida das periferias, principalmente urbanas, principalmente de São Paulo, talvez, principalmente dos anos 80, 90 para cá, e isso está registrado pela própria cultura que se produz ali, né? Pensar no próprio Racionais, enfim, a própria mudança que o Brown sofreu em vários momentos. Eu só não diria que isso seria creditado a uma experiência governamental de um determinado partido, ainda que ele tenha tido, em algum momento, o papel de catalisador dessas lutas. Porque se você tem, isso é um dado, uma maior entrada, para pegar o exemplo que você deu, podia dar muitos outros, dos negros na universidade, ela se dá também no momento em que, e as coisas não estão separadas, né, em que a universidade pública se torna um grande alvo dessa alt-right brasileira, né, dessa direita alternativa brasileira. E também no momento em que, quando um governo de fortes traços fascistas, né, como o governo do Bolsonaro, ou mesmo antes, um governo de transição para isso, que foi o período do Temer após o impeachment da Dilma, força em sucatear justamente essa ponta. E aí foi interessante, porque ouvindo tanto você, Nilce, quanto o Bruno, eu lembrei de... Tem uma cipher que eu acho que foi feito ano passado pelo Devrasto Prod, que tentou um pouco retratar isso, dar um dado disso, pelos integrantes dessa cipher. É uma cipher que tem o Rincon Sapiência, o Rael, o BK, que é um rapper do Rio, o Djonga, que é um rapper de Minas, o Emicida e o Brown, né? E aí é engraçado que no verso do Emicida, ele fala, na parte que o Emicida canta, ele fala assim: e se na sua vez de ser Deus, o mundo todo for ateu, né? Então, eu acho que tem uma geração também que vive um pouco esse sentimento, sabe? Quer dizer, beleza, a gente avançou, tal, mas, bom, o número de mortes continua, a maneira como a polícia me trata ainda continua assim, né? O próprio Bruno falou aí da experiência dele dentro da universidade. Então, mudou, mas mudou o quê, né? Para quem, como? E aí você tem uma radicalização desse discurso, para ficar ainda no mesmo exemplo que eu mobilizei aqui, que é uma figura como o Djonga, que estourou aí, já está no 4º disco dele, mas estourou com a música Olho de Tigre, e o refrão, que é cantado aos berros pelos jovens e tal, é fogo nos racistas, né? Então eu concordo, obviamente, Bruno, eu não estava dizendo assim, nem todas as vidas importam, no sentido que existe uma vida que importa e outra que não. A questão é que esses sujeitos que tentam interceptar uma determinada forma de vida, que querem, porque o fascismo, na verdade, se a gente pensar como o fascismo contemporâneo, né, não só a experiência histórica da Alemanha e da Itália, e também de outros países, como o salazarismo em Portugal, né, algumas características do varguismo no Brasil, o franquismo na Espanha, enfim, ele é, sobretudo, a imposição de um único modo de vida, né, de uma única forma de se viver. Por isso esse ódio, né, a negros, LGBTQI e tal. E, então, eu diria, um pouco na linha de um militante que eu admiro bastante, mesmo não tendo um acordo total com ele, que é o Hamilton Borges, lá do Reage ou Será Morto, da Bahia, que talvez a grande diferença dessa geração e dessas lutas contemporâneas, e aí porque muitos jovens negros vão se dizer antifascistas também, você tem experiências, por exemplo, de Islã, antifascista, enfim, muito antes de todo mundo botar o filtro nas redes sociais, né, você já tinha essa experiência. Quando a gente lançou o livro do Mark, o Mark esteve aqui no Brasil, lá na Flipei,
teve uma roda de slam desse pessoal que é do slam antifascismo. Então, o que essa geração vai dizer também é o seguinte, beleza, mudou, mas foi a luta que mudou, não foi o governo, entendeu? Ninguém deu pra gente. A gente foi lá, arrancou na marra, entendeu? Porque a gente soube impor o que a gente estava afim. E aos limites disso. E aí, o que talvez a Nilce se chama de polêmico é que eu vejo o papel desses partidos muitas vezes como aparador, entendeu? Tipo, fazendo uma dupla com essa direita neofascista, enfim, do bad cop e good cop, entendeu? Quer dizer, um bate e outra sopra, mas são as mesmas pessoas que continuam morrendo, são as mesmas condições de vida, né, a ponto de produzir uma analogia como essa, que eu acho bastante acertada, né, das favelas com a senzala, e como também várias músicas já fizeram, né, do camburão com o navio negreiro. Então, não é à toa que, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, mesmo com menor visibilidade, o alvo é cada vez mais as políticas de segurança. Cada vez mais os movimentos negros estão olhando para a polícia, estão olhando para o encarceramento, e acho que, né, para encerrar assim, esse ponto, eu queria mobilizar um outro... e sim, e muitas vezes as concessões, né, essas entradas, são muito... Por que esses jovens vão dizer que isso é produto da luta? Porque muitas vezes é feito por medo dessas elites, entendeu? Porque ela sabe que se não ceder pelo menos um pouco, o negócio vai ficar doido para eles, e é isso. Então, eu lembrei, tem uma pesquisadora estadunidense chamada Michelle Alexander, que escreveu um livro maravilhoso sobre a política de encarceramento contemporâneo. Para mim, está entre os dois livros mais potentes dessa questão, junto com o texto da Ruth Gilmore, chamado The Golden Gulag, que é sobre o superencarceramento na Califórnia. Mas a Michelle Alexander, ela é uma advogada, militante dos direitos civis, e ela diz na abertura desse livro que ela tinha várias divergências com o movimento negro lá, porque ela achava que, tipo, não, tudo bem, cara, é claro que existe racismo ainda, mas a gente avançou muito, né? Várias coisas estão sendo conquistadas, os negros estão ocupando vários lugares e tal. E aí ela diz que começou a fazer essa pesquisa sobre o superencarceramento, e aí foi traduzido pela Boitempo como a nova segregação, que seria a tradução mais correta para The New Jim Crow, que basicamente a tese do livro é: a Jim Crow, que era a lei de segregação estadunidense, deixou de existir, mas o sistema carcerário faz o mesmo papel da Jim Crow, dentre outras coisas, porque um ex-presidiário perde o direito de voto. E aí ela disse que, bom, ainda nesses embates que ela tinha com o movimento lá, antes de fazer essa pesquisa, ela estava num bar com os amigos, comemorando a vitória do Obama, e quando ela sai, meio de madrugada dessa comemoração, ela vê um jovem negro ajoelhado, com a polícia botando o cano da pistola nas costas dele. E aí ela saca o que era que os caras tentavam dizer para ela, e ela ali numa leitura, né, mais tipo, não, a gente está avançando tal, o que era que acontecia. E aí ela termina o livro com uma analogia muito interessante, que é quando o Obama refaz aquela caminhada da ponte, que eu não vou lembrar o nome agora, que é super significativa, que é quando se concede como resultado das lutas por direitos civis o direito de voto para a população negra nos Estados Unidos, que é bom lembrar, foi outro dia, foi tipo anos 60, né? E ela diz, é louco pensar que pelo volume de negros que passam pelo sistema carcerário nos Estados Unidos, ainda que não exista mais uma lei que proíba eles de votar, eles não podem votar por terem passado no sistema carcerário. Então, eu acho que apareceu muito, tanto no domingo anterior quanto nesse, onde, felizmente, você teve até um protagonismo maior dos movimentos negros do que das torcidas, e acho que isso faz parte das dinâmicas dos movimentos, até porque uma coisa é movimento, outra coisa é o que é mesmo. Então, se teve um protagonismo das torcidas depois do movimento negro, a maioria ali era negro, tipo, ou não branco, né, que eu acho que é uma expressão também que a gente poderia começar a usar no Brasil, que aí pegaria um campo muito maior de pessoas. Então, acho que o que tem muito desses grupos, desses novos coletivos, seja em torno de funk, seja em torno de movimentos culturais, como o Bruno lembrou, eu lembrei da Praça 7 ali na Brasilândia, que eu conheço bem de perto, slam, sarau de poesia e tal, é um pouco uma postura
até mesmo desafiadora com essa esquerda institucional, com a universidade e tal, que é assim, mano, beleza, vocês são importantes e tal, mas a gente está fazendo o nosso bagulho aqui e a gente vai avançar, vocês avançaram, firmeza, se não avançar também, a gente vai até onde der, entendeu? Então, acho que, na verdade, a gente podia até abandonar um pouco essa polêmica, porque, infelizmente, tipo, os caras enterraram essa experiência dos governos petistas, no que ela tem de bom e no que ela tem de ruim. E a única coisa que eu, digamos, polemizaria, para usar o termo que você usou, Nilson, é assim, não dá para deixar mais os caras coordenarem tudo, entendeu? Não dá mais para ficar na mão dos caras, porque muito se fala hoje, mas assim, pô, a gente teve aqui no Brasil, durante o período da abertura, durante a formação do próprio Partido dos Trabalhadores, o MNU, povo de terreiro, tal, isso aí foi meio que botado no bolo, assim, tudo isso aí é meio que a mesma coisa. O que eu vejo com bastante otimismo, talvez, apesar de todo o cenário tenebroso que a gente vive, é que tem uma molecada que não vai ficar quieta com esse rolê aí, não, sabe? Eles vão botar qual que é a pauta deles. E eu acho que eles estão certos, entendeu? E acho que tem uma coisa de uma crítica ao Bolsonaro que me incomoda muito, assim. Duas, na verdade. Primeiro é tratar ele como idiota. Ele não é um idiota. Ele tem um programa fascista, ele está passando esse programa. E cada dia ele passa mais com apoio, né, do partido dele, que são os militares. Né? Recomendo muito acompanhar a pesquisa de um colega da UFSCar chamado Piero Lerner. E a outra é usar como crítica a política do Bolsonaro, que é uma política de ódio. Opa, o ódio sempre foi um afeto político, sempre foi mobilizado politicamente, né? E a gente vai deixar ele mobilizar esse ódio? Muito do que move essas pessoas, claro, concordo inteiramente com o Bruno, não é uma questão de cair nessa lógica homicida, tal, até porque, né, para lembrar um outro verso aí, dessa vez do Jonga, né, armas e droga é fetiche dos caras porque não sabe o estrago que faz, entendeu? A gente sabe muito bem o estrago que é essa fetichização da violência. Mas eu estou diferenciando aqui violência de agressividade. Essas pessoas descobriram esses movimentos, e aí de mulheres, LGBTQI, negros, tal, que é preciso uma agressividade, sim, entendeu? E que isso faz parte do jogo político. Ninguém aqui é santo, né? Enfim. Eu vou rapidamente responder, porque obviamente que eu tenho uma posição aqui, eu não estou isenta, né? Não, e porque, no fundo, tem elementos ali que me dizem respeito também, né? Então, assim, quando a gente fala que não tem concessão em relação às políticas públicas, a essas políticas afirmativas, olha, o governo não deu nada, eu também acho que é isso. O governo não deu nada, partido não deu nada, porque o próprio partido também é luta, também é cheio de divergências, é cheio de tensionamentos. Então, muitas vezes, quando a gente fala a esquerda institucional, a gente também acaba colocando num único bolo coisas lá dentro que são muito distintas. Então, quando você fala assim, colocou todo mundo ali, o MMU, o pessoal dos terreiros, não sei o quê, num grande bolo, também eu acho que tem que relativizar, porque as pessoas que estão por trás das políticas públicas, né, são grupos que também colocam suas caras à tapa, pessoal da universidade, técnicos do setor público, né? Então, se você pensar, por exemplo, a questão da luta pelo reconhecimento, a importância da memória dos espaços dos negros nas cidades brasileiras, o reconhecimento dos terreiros como um patrimônio histórico, cultural, né? Tem participação super importante de colegas meus que tiveram ali na linha de frente no IFAM, para levar, por exemplo, essas demandas, né? E o que é a diferença que era levar essas demandas para Gilberto Gil e para os grupos que apoiavam ali uma construção do ponto de vista cultural, de uma outra visada em relação à questão cultural, e do que significa hoje, né? A relação que o establishment tem com isso hoje, né? Por mais que o Bolsonaro se diga não establishment, a gente sabe que é. Então, assim, de que maneira, né, eu, muito em função da maneira com que eu construí o meu olhar sobre a habitação popular, sobre a cultura urbana, sobre a formação dos bairros populares nas principais
metrópoles brasileiras, mais especificamente no Rio e em São Paulo, que foram os lugares que eu pesquisei, né, a gente também pode ver ao longo do processo histórico como a relação entre população e Estado, como a relação entre os técnicos e as populações são distintas em determinadas situações. Então, eu também acho que tem a questão sistêmica, é óbvio que ela está colocada, mas a própria questão sistêmica, na minha análise, ela é tensionada dependendo das possibilidades que se constituem de alternativas reais de poder. E eu estou pensando aqui no poder em suas inúmeras dinâmicas, né? Nunca pensando nem no Estado e nem no poder como entes abstratos, né? Pensando também nessa dimensão, como sempre nesses conceitos, como lutas, sempre, né? Que em determinados momentos históricos se constituem de determinadas formas. Nesse sentido, talvez a palavra polêmica não seja melhor, né? Tem muito sentido essa coisa de Twitter, né, essa ideia de polêmica, na verdade, acho que é uma questão de uma construção de divergência mesmo, de olhar sobre as coisas, e, na verdade, como que esses olhares divergentes, eles podem construir alternativas de transformação, né, e aí, nesse sentido, me parece que é importante, pelo menos a mim, também disputar os espaços ditos institucionais com olhares que tensionem esses espaços, né? Pensando não numa oposição entre Estado e sociedade, entre espaços institucionais e não institucionais, entre formais e não formais, mas pensando que a vida como um todo é formada no tensionamento dessas coisas e não numa dicotomia entre elas. Então, é uma questão ali que eu acho que a gente diverge, sim, mas que é uma divergência boa, construtiva, né, em função também do lugar em que cada um fala, né. Eu estou falando do lugar de uma pessoa que estuda historicamente a ação estatal no território da cidade. Então, óbvio que o meu olhar é diferente, né, e também ali totalmente atravessada pelo olhar do campo disciplinar do técnico, arquiteto, urbanista, enfim, também tem a diferença em relação a isso e do ponto de vista que eu vou olhar a história, né, e é nessa ideia, assim, que eu acho que eu trouxe vocês aqui também, para a gente buscar aquilo que o Escobar chama de pluriverso, né, que são esses distintos olhares em confluência. E aí, nesse sentido, eu queria deixar aqui, a gente já está caminhando aí para o final, vou pedir para vocês fazerem rapidamente as suas colocações, aquilo que vocês quiserem colocar, aqui o espaço está aberto, e deixar também o convite para que a gente estenda essa conversa numa outra oportunidade, com outras temáticas, cruzando outras temáticas, porque eu acho que é importante também cada um de nós, a partir dos lugares em que falar de assuntos diversos, né? Eu acho que é um absurdo, igual essa história aí, né? Junta os jornalistas negros para falar da questão racial, né? Ou tem uma coisa muito comum entre as arquitetas, que é onde estão as mulheres arquitetas? Eu não quero falar só de mulher, eu quero falar de tudo, né? Assim como eu acho que vocês também querem falar de outras situações que, enfim, dizem respeito à nossa vida e às nossas lutas. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma fala final aí, e encaminhando já para o nosso encerramento, mas já deixando o convite para que a gente possa retomar essa conversa em outra oportunidade. Vou passar primeiro para o Bruno e depois para o Acácio dar um tchau aí para o pessoal, tá bem? Bruno. Nilce, eu quero agradecer imensamente, você trouxe um monte de coisa interessante aqui. Eu, até para finalizar as coisas que eu tenho, né, tem uma ideia construída que não existe crime perfeito. Se tem um crime perfeito que existe, é aquilo que a branquitude inventou, que é o racismo, que faz, inclusive, a gente bater de frente com nós mesmos, né? Todas essas ideias, essas coisas que nós estamos puxando aqui, eu, como um cara preto, do lugar que eu estou, né, procurando criar políticas públicas para dentro, não somente do movimento funk, mas movimento cultural, né?
a ideia é radicalizar. E se tem que radicalizar, inclusive, num ano que estamos de eleição, nós todos, pretos, inclusive os brancos, que são sensíveis às nossas causas, deveríamos boicotar todo o processo de eleição que só fosse somente por homens, brancos, héteros e cis. As pessoas brancas que já se sensibilizaram com as nossas lutas sabem do que eu estou falando. Não adianta procurar pessoas negras só para sair bonitas nas fotos, né? Não adianta postar nas redes sociais falando Black Lives Matter, vidas negras importam, se não tem sensibilidade, né? Nessas últimas semanas tem bombado na caixa do direct, do Instagram, do WhatsApp, de pessoas brancas o tempo todo esperando que eu seja didático de passar informação, sendo que tem muito conteúdo hoje, né, já por intelectuais negros, como Vanessa Oliveira, Gabriel RG, Juliana Borges, tem muitas pessoas negras que já estão trazendo conteúdos muito importantes que as pessoas brancas não acessam. É importante que essas pessoas, na luta contra o racismo, acessem esses materiais e parar com a ideia, inclusive, de dar voz. Branco não dá voz para nada. Nós já temos a nossa voz própria. Brancos precisam nos ouvir, nos escutar, precisam nos ajudar a chegar, inclusive, nos espaços institucionais. Vejam vocês aonde estão aquelas pessoas negras da periferia que não foram incluídas dentro de um processo de trabalho digno. Provavelmente ou estão mortos ou encarcerados ou no tráfico hoje. Eu estou falando de quem está na base, de quem está na ponta, né? Todo esse sistema, ele não funcionou até agora. Eu queria trazer uma analogia, não vai dar tempo, mas até para finalizar. A ideia de 2013, que vem para a rua, e hoje em 2020 fica em casa, é surreal. Eu tenho uma sensação, de forma até metafórica mesmo, que quem estava dentro da caverna, ele venceu aqueles que tentaram sair para buscar uma ideia, uma perspectiva nova, né? Então, estou me sentindo dentro da caverna hoje, né, acompanhando todos os processos. Não adianta eu simplesmente pedir para as pessoas fiquem em casa se não tem sensibilidade das pessoas, se elas têm condição de vida para poder ficar em casa. As pessoas estão no debate, inclusive a própria esquerda, das pessoas que foram para as manifestações nesses últimos 2 finais de semana, que podem se contaminar. E aquelas pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã para ir para a padaria, fazer aquele serviço básico para que seu pão chegue quentinho na casa, né, das pessoas. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade, Nilson, agradeço muito, você trouxe colocações muito importantes, quero agradecer o Acácio, né, seguir mais os trabalhos de vocês, imensamente a oportunidade na figura do Rovai, pela revista Fórum, das pessoas que estão nos assistindo, e quem quiser conhecer mais do meu trabalho, como ativista militante e também colunista do Mídia Ninja, me sigam no Instagram, Bruno Ramos Funk, está no Instagram e também no Twitter. Obrigada, Bruno. Acácio? Vamos lá. Bom, e por falar em funk, né, a gente é lá do campus Osasco, da Unifesp, e o hino do movimento estudantil lá é uma música do MC Rodolfinho, que é Osasco é Afeganistão. Não, eu queria agradecer também, foi muito legal a conversa, o Bruno trouxe coisas muito interessantes e que mostram, né? Eu sou bem sensível a essa última fala, assim, de que, cara, beleza, ninguém é negacionista e tal, mas e aí, né, mano? O pessoal que trabalha no rap, pessoal que é atendente de supermercado, que é atendente de farmácia, de padaria, quer dizer que para sair para trabalhar, ok, os caras arriscarem a vida e na hora de sair para a rua para colocar as questões e tal, aí surge uma divergência. E é interessante também que eu acho que isso tem a ver com uma certa ideia que eu chamei aqui de um antirracismo meramente moralista, que a divergência aparece aí também, né? Tanto que, o Emicida foi um dos caras que falou assim, acho que é melhor não sair e tal, e uma das fotos que mais bombou do ato de domingo foi o Taíde, o Dexter e o Brown, tipo, marcando presença, inclusive pela entrada que eles têm em torcida organizada. O Brown estava com o boné da torcida jovem do Santos e tal. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente não pode esquecer, e acho que tem que valorizar como que essas lutas aqui e lá são cada vez mais lutas anti-polícia, né? Nos Estados Unidos já surgiu um movimento chamado H2 Abolition, do movimento negro de lá,
que fala abertamente. Eu nunca imaginei que isso ia um dia ser pautado, porque quando se falava disso parecia uma coisa absurda. Se fala em abolição da polícia, em desmilitarização das comunidades, né, em maior investimento em cuidados e não em policiais, em abolição do sistema penal, quer dizer, todos esses operativos desse racismo sistêmico que a gente quer combater. Então, eu acho que é isso, é estar na rua cuidando um do outro, com cuidado, tal, né, e fogo nos racistas, é isso aí. Acho que o antifascismo, principalmente num país como o Brasil, cara, tem que dizer isso com todas as letras, assim, é fogo nos racistas, eu não vou falar mais, vocês não vão falar mais, vocês vão calar a boca. Isso daí, eu acho que a gente tem que ir no enfrentamento mesmo. Eu, particularmente, era contra a manifestação de domingo, mas não ousei a dizer para ninguém não vá. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que Desculpa te interromper, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é isso. Tipo, cara, se você acha que você não tem que ir, cara, beleza, mas deixa a galera aí. Exatamente. Acho que essa que não tenho a menor condição de dizer para alguém não ir ou ir, enfim. Eu tive essa posição, e também com as pessoas próximas do movimento estudantil e etc., onde eu estou mais pé no chão, digamos assim, né? O meu chão é junto com o movimento estudantil, são as pessoas com as quais eu converso mais diretamente, do ponto de vista da minha ação, do meu ativismo, e na discussão dos grupos ali, foi o que eu falei, olha, eu pessoalmente sou contra, mas eu acho que cada um tem que avaliar e tem que pensar qual é a melhor decisão a ser tomada. E aí, o que não dá também é fazer, que nem fizeram, meio coisa de Twitter também, mandar um cara com a história do Leandro, com tudo que ele já fez, mesmo tendo várias divergências com ele, o Emicida, né, mandar esse cara ali a Rosa Luxemburgo, entendeu? Aí eu respondo com o verso dele. Eu respondo com o verso dele, de uma música dele, Triunfo, que eu acho uma música foda, que é assim, esses boys conhecem Marx, mas nós conhecemos a fonte. Então, é outras ideias. O Emicida é outras ideias. Não tem, eu acho que é exatamente isso, e, enfim, respeitar ali, porque é uma situação muito complexa, de um lado e de outro. Então, eu acho que cada um tem que saber, exatamente aí, cada um tem que saber onde é que está apertando a coisa e tomar sua decisão. Essa é a questão. É que a gente vive um tempo tão terrível, desculpa, eu ter quebrado totalmente com o protocolo, viu, Bruno? Eu passei dos 20, eu passei dos 20, achei que não ia passar dos 20, tá? Tô com 33 hoje, não fui encarcerado, acho que tiro só foi de raspão, tomei vários tapas na cara e eu tô tentando modificar essa estrutura aí que é racista, oprime os nossos todo dia, não é um discurso de ódio, é um discurso, né, que os brancos adoram gostar de falar, que é o lugar de fala, que acaba tendo virado um lugar de fardo nas nossas vidas quando os brancos não compreendem o que significa isso, né? Então, estamos aqui fazendo resistência, vamos pro front, sempre. Perfeito. E só para deixar de novo o convite para vocês, esse espaço aqui é um espaço que hoje estou só eu, mas geralmente sou eu e o Rodrigo Toneto, que é do DCE, lá da USP, aluno do mestrado da Faculdade de Economia, e é um espaço que a gente inventou, o Rovai convidou e a gente topou, que é um espaço para a gente juntar temáticas amplas e que possam ser tratadas também na relação da interface com a universidade, com o mundo acadêmico. Então, é um pouco essa a ideia, e o espaço está aberto para vocês, se vocês quiserem propor pautas, se vocês quiserem trazer convidados, o espaço está aí, eu deixo de novo o convite, tá bem? Queria de novo agradecer a vocês e pedir para vocês continuarem com a gente aí, nos acompanharem nos outros programas com outros convidados. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Nilson. Boa noite. Boa noite, Acácio. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Nilson.